Excelentíssima Senhora Presidente da Assembleia da República, Doutora Assunção Esteves, Senhor Presidente do PSD e Primeiro-Ministro de Portugal, Dr. Pedro Passos Coelho, Senhor Dr. Pedro Mota Soares, Dirigente Nacional do CDS-PP, Senhor Presidente do Instituto Francisco Sá Carneiro, Deputado Europeu Carlos Coelho, Senhor Presidente do Instituto Amar da Costa, Dr. Luís Gouveia Fernandes, Senhores Presidentes dos grupos parlamentares e dirigentes do PSD e CDS-PP, Senhores Deputados, familiares e representantes dos familiares das vítimas de Camarate, Senhoras e Senhores convidados. Mesmo com o passar dos anos e com a idade dos homens, a verdade não pode e não irá prescrever. Assinalamos hoje o aniversário da morte trágica e prematura de um grande homem, um grande político, um grande social-democrata e um grande português. No dia 4 de dezembro de 1980, Francisco Sá Carneiro foi vítima mortal de uma explosão que fez despenhar o avião em que seguia para o Porto. Com ele, pereceram também Adelina Mar da Costa, Ministra da Defesa, e António Patrício Gouveia, Chefe de Gabinete do Primeiro-Ministro. Senua Becassis, Maria Manuela Amar da Costa e os dois pilotos do pequeno avião, Jorge Moutinho de Albuquerque e Alfredo Sousa, também não resistiram à tragédia. A todos, prestamos hoje, mais uma vez, a nossa sentida homenagem. Francisco Sá Carneiro deslocava-se ao Porto para o comício de encerramento de campanha presidencial de Soares Carneiro, candidato da Aliança Democrática. Um presidente, um governo, uma maioria era o seu lema, com o qual pretendia preservar as decisões políticas dos bloqueios provenientes, quer do Conselho da Revolução, quer da Presidência. Nunca saberemos se o teria conseguido. Nos momentos difíceis que o país atravessa, é esta a fórmula, a mais próxima do sonho de Sá Carneiro, que tem permitido levar a cabo um conjunto de medidas e reformas capazes de restituir a Portugal a sua autonomia financeira. Uma autonomia entregue pelo governo socialista, tão combatido por Sá Carneiro aos credores internacionais. Mas, para além do sonho e da combatividade, Francisco Sá Carneiro deixou-nos também o exemplo da sua tenacidade, da sua acutilância e da sua visão. E cito: sem um crescimento económico não sairemos da atual situação, que impõe, sobretudo, às classes mais desfavorecidas uma vida abaixo do nível a que se tem direito. Acredito firmemente que o PPD será capaz de contribuir definitivamente para colocar Portugal no espaço da liberdade, no quadro de uma Europa integrada que caminha resolutamente para a democracia social. Palavras de Sá Carneiro, as que acabei de citar, tão sensatas e tão justas em 1980 como nos nossos dias. Sá Carneiro foi um homem de rupturas, mas também de compromissos, que marcou a história de Portugal com o seu espírito inconformista. Um homem cuja vida política começou como parlamentar ainda antes da Revolução de 74. Em 1969, com 35 anos, Francisco Sá Carneiro é convidado para exercer a função de deputado, que aceitou como independente para vincar bem as suas divergências para com os abusos do poder vigente. Foi nesta casa, então Assembleia Nacional, que integra a chamada ala liberal, destacando-se pelas iniciativas legislativas orientadas para a liberalização e democratização do regime. E foi aqui que, com coragem e determinação, levantou questões como a amnistia, o indulto de crimes, a lei de imprensa e a garantia da defesa aos presos. Esta é uma parte da grande herança deixada por Francisco Sá Carneiro. Um político inconformado, um líder convicto, um cidadão de muitos princípios, numa palavra, um grande português. Francisco Sá Carneiro acreditava na pessoa como o centro de todas as políticas e num Estado ao serviço da pessoa. Para além disso, foi sem dúvida um homem de ideias muito à frente do seu tempo, um precursor. Decorridos 33 anos desde a sua morte, o PSD continua a demonstrar na sua ação política a coragem de mudar, de transformar e de reformar. E seguindo o exemplo do seu fundador, o PSD tem sido um partido que, ao longo de toda a sua história, nunca deixou de lutar contra a apatia, contra a indiferença e contra a inatividade.
Tal como Francisco Sá Carneiro, acreditamos em Portugal e nos portugueses e também nunca virámos as costas aos inúmeros desafios políticos e sociais com que nos vamos deparando. Mesmo que isso nos custe popularidade, mesmo que isso nos faça parecer pior nas sondagens, mesmo que isso nos possa custar melhores resultados eleitorais. Porque Francisco Sá Carneiro dizia, e continua tão atual, devemos mais preocupar-nos com a próxima geração do que com as próximas eleições. E, minhas senhoras e meus senhores, tenho a honra de, desde janeiro deste ano, presidir aos trabalhos da 10ª Comissão Parlamentar de Inquérito à Tragédia de Camarate. Uma comissão promovida pelo PSD e CDS-PP com o objetivo de dar continuidade à averiguação cabal das causas e circunstâncias em que ocorreu a morte do Primeiro-Ministro Francisco Sá Carneiro, do Ministro da Defesa Adelina Mar da Costa e acompanhantes. Durante quase um ano, tivemos a oportunidade de apreciar novos dados apresentados e novos testemunhos. Analisámos também nova documentação e iremos ainda pronunciar-nos sobre um conjunto de informação que, assim que esteja disponível, irá merecer a nossa melhor atenção. Temos consciência que se trata de um tema que, para além de trágico, é também traumático. Um episódio negro da história da nossa democracia, que muitos preferiam esquecer, na impossibilidade de fazer o tempo andar para trás e mudar o curso dos acontecimentos. Uma história triste que motiva silêncios e ausências, apoiadas na diluição da memória ao longo dos anos. Mas posso prometer-vos, enquanto Presidente da 10ª Comissão de Inquérito a este fatal acontecimento, que nada ficará esquecido ou calado. Os portugueses têm direito de saber a verdade e, de uma vez por todas, a verdade. E que iremos aprofundar também, se possível ainda mais, as conclusões e considerações de anteriores comissões, designadamente a 8ª, que relacionou o despenhamento, e cito, não em razões acidentais, mas no rebentamento de um engenho explosivo que incapacitou a aeronave e os seus tripulantes de condução de voo. Fim de citação. 33 anos depois da morte de Francisco Sá Carneiro, Adelina Mar da Costa e acompanhantes, que melhor homenagem lhe podemos prestar do que garantir que a Assembleia da República, no âmbito e em estrita observação das suas competências e obrigações, tudo irá fazer para que a verdade seja apurada. Conscientes que não há bem mais precioso do que a verdade e conscientes, mais do que tudo, que mesmo com o passar dos anos e com a idade dos homens, a verdade não prescreve. Muito obrigado.